Querido irmão, querida irmã, sábado, muito bem, sábado dia 27, também a gente celebra Perpétuo Socorro, Nossa Senhora, que ela interceda por nós, interceda pela humanidade, nesse tempo de sofrimento, mas vamos confiar a intercessão dela. E o evangelho de hoje, Mateus 8, 5 a 7. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subalterno, ou seja, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens, e digo a um vai, e ele vai, e digo a outro vem, e ele vem, e digo ao meu escravo fazer isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão julgados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querido irmão e querida irmã, que sempre está comigo neste momento, né, participando aí da palavra de Deus. Veja bem, aqui nós temos três momentos importantes do Evangelho. A primeira coisa, Jesus está em Cafarnaum e diz assim: um oficial romano aproximou-se de Jesus pedindo para que Jesus curasse o empregado dele, né? E esse oficial, ele era pagão, ele não acreditava realmente no Messias e muito menos em Deus, tá? Mas ele ouviu falar tanto de Jesus e ele gostava tanto desse empregado que ele foi capaz de humilhar-se diante de Jesus. Mas assim, humilhar com muita fé e com muita confiança. E Jesus, né, estava ali para fazer a graça acontecer. E quando Jesus disse que ia até a casa dele para curar, ele falou: Eu não sou digno de que entre em minha casa, né? Diz assim: Diz uma só palavra e meu empregado ficará curado. Veja bem, ele acreditava que só da palavra de Jesus o empregado dele ia ser curado, porque Jesus não precisava nem ir até lá. Tanta fé que esse oficial tinha em Jesus. E Jesus ficou assim, admirado, ficou entusiasmado com a fé daquele homem, tá? E o empregado dele foi curado. Até daí Jesus fala: Eu vos digo, muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão à mesa do reino, no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão julgados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que Jesus está falando isso? Porque muitos, né, que são do povo de Israel, muitos que são batizados, acabam não acreditando na palavra de Deus e não vivendo o evangelho e não vivendo a fé. E acabam se perdendo no meio do caminho e acabam perdendo a salvação, entende? E aqueles que talvez nem pertencia porque eram pagãos, acabam aceitando e aceitando com muito amor e com muita fé.
E Jesus também aqui, ele chega na casa de Pedro, a sogra está doente, imediatamente ele cura a sogra de Pedro. Aqui diz que Jesus foi até o quarto onde ela estava, né? Mas no Evangelho de São Marcos é diferente. Eles contam para Jesus que a sogra está doente. Então Jesus vai até ela e cura imediatamente, né? Por que que Jesus cura a sogra de Pedro? Porque eles contaram. Alguém também intercedeu, interferiu e disse para Jesus. Então a gente também tem que fazer a nossa parte de buscar Jesus, de apresentar Jesus para as pessoas, principalmente para os doentes, aqueles que são doentes espiritualmente, que não aceitam a palavra de Deus. E a outra parte, veja que interessante. Quando caiu a tarde, levaram Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Mas por que que ele expulsou os espíritos? Por que que ele curou? Porque aquele povo se uniram em oração e muita fé e levaram até Jesus os doentes, os que estavam perturbados, os que estavam possuídos. É uma missão linda também daquele povo e Jesus liberta. Então, querido irmão, querida irmã, nós temos que também ser missionário de levar as pessoas até Jesus. Que Deus te abençoe imensamente, tá bom? Fica com Deus, até a próxima e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interceda por nós nesse dia e para a humanidade. Amém.